Sobre o autismo, muitas pesquisas mostram um atraso no diagnóstico com uma idade avançada, por exemplo, de 5 anos, segundo até um outro podcast que a gente fez, de uma publicação de 2020, e ao lado de um atraso no diagnóstico, um atraso no início da intervenção, porque muitas vezes a gente entende que tem que esperar o diagnóstico e depois tem que ficar na fila esperando a intervenção para só depois começar a intervenção. Mas eu oriento diferente. Eu oriento meus alunos, meus congressistas, que a intervenção tem que começar imediatamente na consulta. E eles me perguntam, como assim? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como assim, doutora Lil, a intervenção começa na consulta? Como assim, doutor Fred, a intervenção começa na sua primeira consulta? E aí, doutora Lil, tudo bem? Tudo bem a você que nos acompanha aí de casa, do trabalho, do consultório, de qualquer lugar que seja. Seja você muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Fred Veloso, psicólogo, diretor do Instituto Bora Brincar, e hoje a gente vai falar aqui do início da intervenção. Ao saber uma criança que apresenta sinais de risco para o autismo, para outros atrasos no desenvolvimento, o que a gente pode fazer imediatamente, mais do que isso, que o profissional pode orientar para que os pais façam no início da intervenção. Porque a gente ouve muito, né, doutora Lil? O início da intervenção deve ser feito na consulta de pediatria, na consulta do médico que atende crianças, antes do diagnóstico. Mas como que se inicia essa intervenção? O que você pode dizer para a gente, você que é aí professora de tantos médicos que atendem crianças, você que é formadora, né, que traz aí questões relacionadas ao conhecimento, aos seus anos de conhecimento, aos seus anos de experiência, o que você tem para falar para a gente poder conversar essa nossa conversa aqui? Isso é muito legal, Fred, porque muitas vezes o médico, quando ele começa a aprender mais sobre o autismo, ele entende, nossa, eu já estou sabendo e aí eu sei fazer um encaminhamento, então. Só que esse encaminhamento que esse médico vai fazer, muitas vezes vai ficar engavetado por muito tempo. E essa criança vai ficar esse tempo perdendo um grande potencial cerebral, um grande período onde as suas janelas no cérebro estão abertas, onde ela poderia estar criando novas conexões de uma velocidade muito acelerada, e ela está totalmente sem estímulo. E o que a gente preconiza é uma mudança de olhar. Assim que você suspeitou que tem autismo, assim que você fechou o diagnóstico com todos os requisitos preenchidos, como a gente fala em vários outros podcasts, e como eu falo lá na capacitação de autismo para médicos, que é o nosso curso de extensão universitário reconhecido pelo MEC, você tem que agir imediatamente. Como? Eu vou falar 5 itens extremamente importantes que você vai poder aplicar a partir de agora, nesse instante, e vai mudar a vida das crianças e dos pais. Vamos lá então, comece então, doutora. E aí você vai comentando também, porque você é o psicólogo que depois vai receber a criança lá. O primeiro deles, Fred, eu falo com os pais sobre a importância da conexão com seus filhos. É a magia da conexão. Nossa, mas você fala sobre isso, conexão? Sim, sim. Apesar disso ser algo básico, isso é essencial e está sendo perdido hoje no dia a dia. Então, assim, o que acontece é que muitas vezes a criança tenta chamar a atenção do pai e da mãe, e o pai e a mãe estão tão ocupados ali com outra coisa que eles não param para olhar. Eles não param para dar uma atenção plena para essa criança. E eu não estou falando parar tudo que está fazendo trabalho. Estou falando todo momento que perceber que essa criança chegou perto. Quantas vezes lá no meu consultório eu estou aqui e a criança vem aqui perto de mim, eu paro tudo e olho para ela. E a família depois fala assim, nossa, ela nunca brincou com ninguém assim, ela nunca se conectou assim, né, Fred? Isso acontece com você também. Quando a gente está ali dentro do consultório, né, doutora Lil, que você está totalmente imerso, atento, dedicado à criança, claro que utilizando de experiência e técnica, a gente consegue fazer sim com que as crianças tenham ali momentos significativos ao nosso lado. Mas o que você está chamando aí a atenção é o quanto que os pais precisam, dentro do protagonismo de cada um deles, e agora de maneira imediata, que o quanto antes eles possam voltar-se às suas atenções,
o seu afeto, o seu tempo para os filhos. A gente vê que nesse momento a gente tem famílias em situações diversas. E aí cabe ao médico que orienta as famílias e cuida de crianças, tá atento a qual é esse momento que a sua família, do seu paciente, está passando naquele instante. Porque às vezes a gente tem um pai que está trabalhando demais, uma mãe que pode estar ali deprimida, angustiada, então questões emocionais ou de saúde mental podem acompanhar este momento. Então acho que a primeira questão é a gente ter a sensibilidade de se conectar de forma genuína com os pais, para que os pais, né, no seu momento, se conectem com os filhos o quanto antes. E é bem bonito isso que você falou, e vem de acordo com as pesquisas recentes sobre o cérebro da pessoa autista. Inclusive, a gente fez um outro podcast sobre uma publicação de 2023 na revista científica internacional Cerebral Cortex, que fala sobre alterações na substância branca. E a gente falou muito de como entender nesse cérebro diferente, que tem conexões na substância branca diferente. A gente vai tentar moldar esse cérebro de forma positiva, afetuosa, mas também que a gente tem que moldar o cérebro dos pais para que eles possam perceber as tentativas de conexão dessa criança, as tentativas de comunicação dessa criança. Porque o cérebro do adulto que não tem essa forma diferente de ser, ele tem realmente dificuldades de entender. Então, a primeira coisa, você que é pediatra, você que atende crianças pequenininhas, dê a mão para os pais, tente mostrar, dar exemplos concretos no seu atendimento de que aquela criança está tentando se comunicar, está tentando brincar, está tendo a reciprocidade, mas da forma dela. Então, a primeira dica é essa, tá? Ô, que eu Lil, passo. e dentro dessa dica, acho que é importante dizer, porque os pais, muitas vezes, ali num grito de socorro ou num clamor de esperança, eles esperam algo pronto, ou algo que vem do outro, que vem do especialista. Eles não esperam algo que já está dentro deles, que é esse afeto, que é esse carinho. A gente bem sabe que toda criança se desenvolve com amor de pai e mãe, que qualquer criança, para que ela atinja o seu pleno potencial, ela precisa de estar conectada, os pais profundamente conectados aos seus filhos. E no caso do autismo, a gente sempre levanta essa bandeira que os pais não causam autismo nos filhos, mas eles são os principais protagonistas para que as crianças alcancem o seu pleno potencial. Então, né, quando chega uma família ali angustiada e que precisa rapidamente do luto ir à luta, né, ao amor de cada dia, a conexão de cada dia, a dedicação de cada dia, o melhor tempo dedicado aos filhos a cada dia, talvez trabalhar um pouquinho mesmo, ou um pouquinho a menos, arrumar ali um momento na hora do almoço, no início da manhã ou no final do dia, de juntar todas as suas energias e dedicar ao seu filho, essa questão de dar ao seu filho imediatamente agora o seu melhor na minha opinião, sem sombra de dúvidas, essa reconexão existencial com o dom de ser pai, com o dom de ser mãe, sem sombra de dúvidas, é a primeira e principal mudança que toda família tem que ter ao receber um diagnóstico. Número 1.